Paz do Senhor a todos. Vamos aqui falar um pouco da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você uma passagem bíblica que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 18 e 19. Diz assim: Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ficar no versículo 18 aqui. Mateus 16, 18. Vamos ficar focados nesse versículo 18 aqui. Muitos usam como doutrina este versículo para dizer que Pedro é a base da igreja, que Pedro é, vamos dizer assim, a pedra de alicerce da igreja, né? Até o pensamento, né? Não dos evangélicos, claro, que dizem que Pedro foi o primeiro papa e assim por diante. Bom, o que Jesus quis dizer na verdade quando disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, nós temos que entender aqui que Jesus está tendo um diálogo com Pedro. Jesus está conversando com Pedro. E quando ele diz aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Contra esta pedra que vai ser edificada a igreja, Jesus não está falando que esta pedra é Pedro, porque ele usa a expressão dizendo: Tu és Pedro. Lembrando quem ele era. Pedro, no grego, é Petros. A palavra Petros significa pequenas pedras. Não é nem pequena pedra. Porque Petros é no é no plural, não é no singular. Ele está dizendo: tu és pequenas pedras. E quando ele fala sobre esta pedra, não é no plural, é no singular. E ele está falando sobre ele próprio. Ele está dizendo: tu és pequenas pedras, mas sobre esta pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os edificadores acabaram rejeitando, eu edificarei a minha igreja. Ele está dizendo: sobre esta pedra, que sou eu, o meu corpo, a minha vida, que vai ser dada pela humanidade, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, de forma alguma, está desprezando Pedro, porque eu quero que você entenda que também um edifício, um prédio, ele é construído de uma base, de uma sapata, de uma base sólida, só que ele precisa de pequenas pedras para ser construído. Quando você olha um edifício, quando você olha um grande monumento, tem uma base sólida ali, uma base grande para sustentá-lo, mas são pequenos tijolos, são pequenas pedras que dão aquela proporção e aquela altura, mas quem sustenta tudo é a base. Jesus está dizendo para ele: você, Pedro, pode ser pequena pedra, pequenas pedras, mas através de você eu vou construir muitas coisas, só que eu sou a base. Por isso que Satanás e o inferno não pode prevalecer contra a igreja, porque a igreja, a base, a pedra principal é Cristo.
E nós somos hoje, todos nós, as pequenas pedras que estão postas sobre esta pedra principal. Então, amados, Pedro não é a pedra que Jesus está falando. Pedro é Petros, pequenas pedras. Mas a pedra principal, a pedra angular, a pedra que daria o fundamento é Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é a base da nossa esperança. Por isso que quando, amados, pessoas depositam a sua fé em pessoas, quando pessoas depositam a sua esperança ou têm como base a esperança em homens, essas pessoas acabam desmoronando e o inferno acaba prevalecendo. Você pode ser uma pedrinha, mas se você estiver sobre esta pedra, que Jesus está falando para Pedro que era ele, as portas dos infernos não prevalecerão contra a sua vida, não prevalecerão contra o seu casamento, não prevalecerão contra a sua família, contra a sua empresa, mas nós temos que colocar, amados, sobre esta pedra. Lá em Mateus 7, a partir do versículo 23 em diante, vai nos falar sobre aquele que edifica a sua casa sobre a areia e aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. A mesma coisa, a rocha ali é Cristo. A Bíblia diz que veio a tempestade, veio a enxurrada, e a que estava sobre a areia caiu e foi grande a sua queda. Mas a que estava sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade, bateu naquela casa e a casa não caiu. E Jesus disse, assim são aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam. São quem edificou a casa na areia. Mas os que ouvem e praticam são os que edificou sobre a rocha. Então, amados, que nós possamos edificar-nos a nossa vida, a nossa casa, nosso casamento, nosso relacionamento, a nossa vida profissional, ministerial, sobre esta rocha. Porque se tiver sobre essa rocha, as portas do inferno não prevalecerão. O limite será, amados, até a porta. Então, amados, que você possa estar sobre esta rocha. Não se despreze por ser pequeno, porque você é importante nesta construção. Só que a base é Jesus Cristo. E eu profetizo em nome de Jesus, se você estava usando outro fundamento além do que seja este fundamento, amados, que você passe agora a edificar-se sobre este fundamento. Tem pessoas que às vezes até frequentam uma igreja por causa de outra pessoa. Essa pessoa acaba sendo a base da sua fé e acaba sendo também a base da sua esperança. Maldito o homem que confia no homem. Os homens falham. Jesus nunca falhou. Você não deve estar numa igreja por causa de pessoas. Você deve estar numa igreja por causa de Cristo. Você deve seguir uma igreja porque Cristo é a sua base. Porque Cristo é a pedra aonde você se edificou sobre ela. A Bíblia diz no Salmo 40, o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco horrível de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Um dia nós estávamos atolados, muitos de nós com a lama já quase nos matando, mas ele nos arrancou dessa lama, desse charco horrível de lodo e colocou os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Que você possa edificar a sua vida em Jesus, com Jesus, e as portas dos infernos não prevalecerão
nem contra a igreja e nem contra a sua vida, porque você é a igreja. Amém? Então, esclarecendo, Pedro, tu és Pedro, Petros, pequenas pedras. Sobre esta pedra, eu creio que talvez Cristo até bateu no peito, eu edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus por isso. Amém? Deus abençoe. Fica em cima desta pedra e você não vai ser abalado. Deus abençoe a sua vida.